a graça ainda se manifesta em meio a uma geração que está corrompida. Ainda tem graça para esta igreja, ainda tem graça para Indaraí, ainda tem graça para essa região, ainda tem graça para o estado de São Paulo, ainda tem graça para o Brasil, ainda tem graça para o mundo. É a graça, deixa a graça te envolver nesta noite, deixa a graça te envolver nesta noite. Enquanto o mundo não quer, a graça de Deus se manifesta sobre a tua vida. Aleluia. Ramanda graça. Decomanai, aralasi, anaque, anasi, anaque, arrácia. Aleluia. Aleluia. Os dias de Noé, irmãos, ainda é marcado também por uma geração de pregação da palavra. Mesmo numa geração corrompida, Noé vai pregar a palavra de Deus. 2 Pedro, versículo de número 2, versículo de número 5. A Bíblia diz que Noé era um pregador de justiça. E Noé, irmãos, é um pregador que do seu público ele não ganhou ninguém. Não ganhou ninguém. Mas ele foi o maior pregador. Depois de Jesus, na Bíblia, o maior pregador foi Noé. É maravilhoso. Pergunta por quê? Eu só vou falar se vocês perguntarem. Por quê? Pode perguntar mais forte que eu não estou ouvindo. Por quê? Noé não ganhou ninguém. Mas os seus filhos entraram na arca com ele. Porque, irmãos, pregador, ele tem que ser um pregador com testemunho dentro de casa primeiro. O primeiro rebanho, mesmo que ele não seja pastor, mas dentro da casa dele, ele é o pastor da casa. Aleluia! Noé ganhou a sua família. E por isso que eu digo que ele é um grande pregador. Porque ele conseguiu fazer o mais difícil que muita gente não está conseguindo fazer, pastor. O que muita gente não consegue fazer. Ganha o mundo inteiro. Esses dias eu estava ouvindo um pregador dizer. Ele disse: que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí sabe no sentido que ele usou? Que quando ele desceu do avião, um grande pregador de multidões, desceu do avião, e no aeroporto ele se depara com a filha dele. Ela vem correndo, abraça ele e fala: papai, não vai embora mais não, fica com a gente aqui, o senhor faz tanta falta. Aí ele falou: aí eu fui perceber, eu posso ganhar a alma do mundo inteiro, mas se eu perder a alma da minha filha, o que vai valer? O pregador, irmãos, precisa ganhar a família. Ah, mas pregue, faça aquilo que Deus fez ou mandou você fazer, mas não esqueça da sua casa, não esqueça da sua família, não esqueça do seu lar. Mesmo que o mundo não entre na arca, mas a tua família tem que ir junto contigo. Aleluia. 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 Foi um dia, irmãos, um dia de revelação da palavra. Dias de revelação, porque a palavra de Deus vai dizer que Deus se manifesta a Noé e vai dizer a Noé, tempo de manifestação da palavra. Ele vai mostrar a Noé a sua vontade, e ele vai dar a Noé um projeto. Tempos de corrupção, mas ainda tem projeto de Deus para a tua vida. Tempos em que o homem não vira as costas para Deus, mas ainda tem projeto de Deus para aqueles que querem. Deus vai dar o projeto para Noé. Noé, constrói uma arca de cipreste ou de golfé. Algumas traduções, uma tradução vai dizer cipreste, outra golfé. É uma madeira resistente.
vai fazer tábuas, ele vai confeccionar tábuas desse cipreste, que vai servir para revestir a arca. Uma madeira muito resistente ao tempo, não se deteriora, não aprodece. É uma madeira muito forte, muito resistente. Ele vai dizer: constrói essa arca de cipreste. Ele especifica para Noé o tipo de madeira. Deus tem para você um revestimento para te fazer você vencer, para te fazer você superar, para te fazer você perseverar na sua presença. Por isso que Paulo diz em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10: revestivos de toda a armadura de Deus. Deus tem revestimento para crente aqui nesta noite, revestimento que vai fazer você superar as intempéries desta vida, meu querido. Aleluia. Deus tem revestimento para você. Deus tem revestimento para a tua vida. Ele quer te revestir, Ele quer te envolver, Ele quer te proteger, Ele quer te guardar nesta noite. O revestimento de Deus, você pode ficar tranquilo, tá? Passe o tempo que passar, o revestimento de Deus não rompe. Não rompe. É um revestimento de poder, irmãos. É um revestimento de poder que Ele tem para a tua vida, para você resistir ao juízo que vem vindo aí. Ele tem esse revestimento para a tua vida. Eu já estou quase terminando, irmãos. Ele vai dizer para Noé: Noé, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz que Deus, Ele dá o comprimento da arca, Ele dá a largura da arca, Ele dá a altura da arca, Ele dá a dimensão que a arca deveria ser feita. Fará compartimento inferior, o compartimento segundo e o compartimento terceiro. 3 compartimentos, a história diz. Cada compartimento, irmãos, não vou entrar em detalhe, porque o tempo não nos permite, mas ele dá toda a dimensão para a arca, porque isso representa o amor de Deus para as nossas vidas. Isso representa o amor do Senhor para conosco. Ele dá um projeto para que todos tenham um lugar na arca, porque a palavra de Deus, ela nos diz assim: porque Deus amou o mundo. Isso representa o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele dá a dimensão da arca, porque ele tinha um lugar para cada um dentro daquele lugar, daquela arca, dentro daquela barca, para se salvar do juízo. Mas ninguém quis, somente Noé e a sua família entraram dentro daquela arca. Deus, irmãos, a palavra de Deus, João 14 vai dizer: na casa do meu pai há muitas moradas. No livro de Apocalipse, ele vai dar uma régua na mão de João e vai falar: João, mede aí, mede a cidade, vê o tamanho da cidade. É essa cidade que eu tenho preparado para o meu povo. Na casa do meu pai há muitas moradas, porque o amor de Deus é grande para com o povo dele. O amor de Deus é grande. Tem um lugar para você, irmão Luiz Carlos, tem um lugar para você lá. Tem um lugar para você lá. Tem um lugar preparado para nós. Naquele lugar. Tem gente que vive de aluguel, pastor, e não vai sair do aluguel, porque Deus não vai deixar, porque Ele tem uma morada lá para Ele, e lá você não precisa pagar aluguel, porque já foi pago. Foi pago na cruz. Foi pago na cruz. Foi pago na cruz. Foi pago na cruz. Aleluia.
Ele diz: veda a arca com betume, com piche. Usa o piche, betumarás por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Isso representa a ação do Espírito Santo na vida do ser humano. O Espírito Santo, irmãos, ele trabalha por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Às vezes tem gente aqui entre nós que alguém olha para você e te julga. Fala: será que vai dar alguma coisa? Mas Deus está falando para você: calma, eu estou trabalhando por dentro primeiro. Eu estou trabalhando por dentro. Eu estou trabalhando no teu interior, porque eu trabalho por dentro. Eu mudo o coração do homem. O coração de pedra eu transformo, eu esmiuço. Porque a minha palavra é martelo que esmiuça a penha. Eu trabalho por dentro. E depois você vai ler o que eu vou fazer ao redor, por fora a tua vida. Aleluia. Ele está aqui. Ele está trabalhando em crente aqui nesta noite. Trabalhando no teu coração, mudando o teu coração, mudando o teu entendimento, mudando a tua mente, mudando o teu raciocínio. Aleluia. Vou terminar, irmãos. Deus diz a Noé: Noé, nessa construção, faça uma janela no topo. E a Bíblia diz, irmãos, que quando vem o dilúvio, Deus, ele vai fechar a porta por fora. Não é Noé que vai fechar a porta. É Deus que fecha a porta. E a gente sabe que a porta que Deus fecha, ninguém abre. Se Ele abrir uma porta para você, pode se levantar o inferno inteiro. Vai ser falência do diabo fazer um projeto contra a tua vida. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas quando Deus fecha a porta, quando veio o dilúvio, eles não perceberam, como Jesus disse: casaram-se, dava em casamento, até que veio o dilúvio e levou a todos. Quando veio o dilúvio, quando eles viram a primeira gota da chuva, o primeiro levantar das águas do abismo, eles creram no que Noé havia falado. Vamos correr, vai saber se dá tempo. Mas quando chegaram lá, a porta da arca estava fechada e o dilúvio levou a todos. Levou a todos. Glória a Deus. E Deus disse a Noé: Noé, faz uma janela no topo da arca. E Noé fez conforme Deus havia dito, de um côvado de comprimento, um côvado de largura, 50 centímetros, uma aberturinha assim do teto da arca. Era o único lugar que eles tinham para dar uma arejada na cabeça quando as coisas ficavam difíceis ali dentro. Uma vez dentro da arca, irmãos, o único lugar que eles tinham que olhar é para cima. Glória a Deus. Uma vez dentro da arca, eles tinham só aquela janela para olhar. Deus está falando para alguém nessa noite: para de olhar para o lado, porque do lado não tem nada. Olha para cima, olha para cima. Uma vez dentro da arca, Deus te deu a salvação, te libertou, te salvou. Olha para Ele, olha para Ele. Mas estão falando de mim, olha para Ele. Estão se levantando contra a minha vida, olha para Ele. As lutas estão querendo me derrubar, olha para Ele. Hebreus vai dizer: olhando para Ele, que é o autor e consumador da nossa fé. É para Ele que eu tenho que olhar. Não é para B, não é para A, não é para a direita, não é para a esquerda. É somente para Ele, é para cima. É para cima que você tem que olhar. É porque é de cima que vem a
desviando, porque está olhando para os lados, porque está olhando para as lutas, porque está olhando para as dificuldades, mas olha para cima nesta noite. O Senhor está dizendo para você: eu te coloquei dentro da arca, eu te dei a oportunidade de ser salvo, eu te coloquei aqui, eu te dei um lugar que é almejado por muitos e eles não podem estar aqui. Então comece a olhar para mim, pode olhar para a dificuldade, olha para mim nesta noite. Olha para Ele. Enquanto você olha para Ele, Ele cuida da tua casa. Quando você olha para Ele, Ele cuida dos teus negócios. Quando você olha para Ele, Ele cuida do teu trabalho. Quando você olha para Ele, Ele cuida da tua vida. Pode ficar tranquilo. Olha para Ele nessa noite. Olha para Ele, olha para Ele, olha para. Se você olhar para homem, você encontra defeito, você encontra falha, você encontra mentira, você encontra pecado, você encontra muita coisa que vai fazer você se desviar. Mas se você olhar para Ele, se você olhar para Ele, se você olhar para Ele, você não vai encontrar falha, só perfeição, porque Ele é perfeito. Até procuraram coisa assim para julgar Jesus. Até disseram que ele fazia e expulsava demônios por espírito de Beelzebul. Inventaram calúnia contra ele, mas não acharam nada. Na cruz, quando ele estava crucificado, com os braços abertos, um dos bandidos que estava com ele dizia: tu não é o filho de Deus? Livra-te a ti e livra nós juntos também. Aí Deus é maravilhoso. E o outro bandido do outro lado vai dizer: nós merecemos estar aqui, nós somos dignos de estar aqui, mas esse aí não, esse aí é inocente. Até quando a sentença estava dada sobre a vida de Jesus, o Senhor usa alguém para dizer: ele é inocente. Ele é inocente. Então olha para Ele, irmãos. Olha para a cruz, olha para Ele. Olha para cima. É de cima que vem a salvação. É de cima que vem. É de cima, é dele, é dele, é dele, é dele. Para de olhar para A, para de olhar para B. Para de olhar para o homem. Olha para Ele nesta noite. Ele tem bênção para você. É só você olhar para Ele, buscar o exemplo dele, viver para Ele, adorar a Ele, exaltar a Ele, porque é Ele que é digno de honra, de glória, de adoração. Olha para Ele. Por mais difícil que esteja a tua vida, olha para Ele nesta noite. Olha para Ele e Ele abençoará a sua vida. Graças a Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos.